Em nosso estudo de hoje, a lição 50 do livro Seara dos Médios tem por título Irmãos, Problemas. São sempre muitos, contam-se às vezes por legiões, acham-se encarnados entre os homens e caminham semeando revolta. Mostram-se desencarnados na esfera física e comunicam a peçonha do desespero. Facilmente identificáveis sinalizam rebeldia. Falam em dever, inclinam-se à violência. Referem-se ao direito, transformam-se em vampiros. Criam a dor para os outros, encarcerando-se na dor de si mesmo. São vulgarmente chamados espíritos maus, quando mais propriamente são espíritos infelizes. Zombam de tudo que lhes escape ao domínio, supõem-se invencíveis na cidadela do seu orgulho, escarnecem dos mais altos valores da humanidade e acreditam ludibriar o próprio Deus. De certo que esses irmãos enredados a profundo desequilíbrio estarão entre nós, adestrando-nos as forças mais íntimas para que aprendamos a auxiliar. Não perguntes por que existem, de vez que emparelhávamos com eles até ontem, quando padecíamos ignorância maior. E nem exijas que os orientadores da espiritualidade lhe suprimam a condição inferior a golpes de mágica, porquanto somos todos irmãos com necessidade natural de assistência mútua. Cabe-nos, acima de tudo, a obrigação de secundar o trabalho daqueles que nos precederam e nos inspiram realizando melhor. Para isso, não te digas inútil. Se não prestássemos para as boas obras, por que razão nos daria Deus a flama da consciência e o sopro da vida? Contudo, não basta pregar, é preciso fazer. Os companheiros infelizes, além de serem irmãos problemas, são também nossos observadores de cada dia. Embora com sacrifício, atende a tua parte de esforço na plantação da bondade e no suor do aperfeiçoamento. Saibamos sofrer e lutar pela vitória do bem, com devotamento e serenidade, ainda mesmo perante aqueles que nos perseguem e caluniam, recordando sempre que em todo serviço nobre os ausentes não têm razão. Irmãos, problema. A doutrina espírita, ela é consoladora demais nesse ponto, quando ela nos situa como espíritos que fomos criados por Deus num determinado momento, de maneira simples e ignorante, ou seja, sem inteligência e sem moralidade. Na pergunta 80 do Livro dos Espíritos, vem dizer que a criação é permanente, que o tempo todo, até hoje, tem espíritos sendo criados nesse momento. Então, o que acontece? Quando a gente começa a falar de irmãos problemas, a gente começa a olhar em primeiro lugar para a gente, aonde a gente ainda é problema na vida daqueles que nos cercam, daqueles que são os mais próximos, mas principalmente o quanto a gente já foi problema também, porque todos nós, sem exceção, quando eu falo todos, são todos, até mesmo Jesus, foi criado um dia pelo Pai simples e ignorante. E Jesus é um irmão mais velho, bem mais velho que a gente, né? Como a gente também é irmão mais velho daqueles que estão sendo criados nesse momento, e Jesus já chegou aos degraus superiores da vida, ao lado do Pai. É muito interessante que aqui na Terra algumas pessoas às vezes pretendam colocar Jesus num pedestal que não existe, porque ele mesmo diz, ó, sois deuses também. Tudo que eu fiz, vocês também podem fazer. Só depende de vocês. Ele fala isso no Evangelho de João. Mas as pessoas querem colocar, assim, às vezes, num pedestal de que a gente nunca vai alcançar, e todos alcançaremos. Quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente começa a olhar os irmãos problema, como diz aqui na lição de hoje, como alunos da mesma escola, mas de séries anteriores, de anos anteriores, anos que a gente já ultrapassou. E é bom que a gente pense uma coisa também, já que nós ainda somos espíritos em um mundo de expiações e provas, é bom que a gente pense que nós também não estamos numa posição tão privilegiada com relação a eles, não. Mas, como diz o Emmanuel, nós já estamos num ponto de dar menos trabalho, né? Então, o Emmanuel ele começa dizendo o seguinte: esses irmãos, eles estão encarnados entre nós, mas também muitos desencarnados.
A gente está o tempo todo tendo a oportunidade de conversar com alguns desencarnados e explicar para eles: você não precisa procurar fazer vingança com as próprias mãos, porque naturalmente a lei de causa e efeito visita aqueles que fizeram mal. Não precisa ser você esse instrumento, até porque se for você esse instrumento, daqui a pouco é você que vai estar sofrendo também essa lei de causa e efeito. Tivemos a oportunidade ontem de conversar com o espírito nesse sentido. A gente falar para ele assim: olha, não precisa ser você a fazer isso. Olha o que você está fazendo com você mesmo. Daqui a pouco é você que vai estar reencarnando, vai estar aqui em carne e osso igual a gente, e sofrendo essas influências a ponto de chegar na subjugação, como você está proporcionando aí para essa pessoa que está encarnada. Enfim, esses irmãos a gente vai identificando, e aqueles que a gente já consegue, de certa maneira, auxiliar, vai deixando a gente numa posição bem também reflexiva, porque Emmanuel tem uma frase aqui para a gente, ele fala: cabe-nos, acima de tudo, a obrigação de secundar o trabalho daqueles que nos precederam e nos inspiram, realizando o melhor. E tem um momento também que ele vem dizer o seguinte: de certo que esses irmãos, enredados a profundo desequilíbrio, estarão entre nós, adestrando-nos as forças mais íntimas para que aprendamos a auxiliar. Olha que frase profunda para a gente. Eles estão entre a gente adestrando. Todo mundo sabe o que é adestrar, né? O que é o adestrador de cães, treinar. O que esses irmãos estão fazendo com a gente? Eles estão nos treinando as forças mais íntimas para que a gente aprenda a auxiliar. É por isso que, volta e meia, a gente encontra assim... Eu tenho encontrado, no meu caso aqui pessoal, amigos falando assim: quem se mistura com porcos, farelo come. Devemos evitar, uma frase que é muito usada hoje, né? As pessoas tóxicas. E eu falo: olha, não é bem por aí, né? Você evitar contato com aqueles casos que você reconhece ainda não ter o equilíbrio emocional e o preparo adequado para lidar, é uma estratégia. Mas a gente deve saber o seguinte, que Jesus não veio para os que estão sãos, veio para os que estão doentes. E quando a gente começa a entender isso, se a gente quer realmente um dia se dizer cristão, eu sou um cristão, então eu vou na direção do doente para procurar ajudar o doente. É trabalho de auxílio mesmo. Porque o que acontece muito com a gente é que assim, a gente vai para a casa religiosa, seja ela uma igreja, seja ela o centro espírita, seja ela o templo budista, a gente vai para uma casa religiosa buscar, principalmente se for buscar o Cristo. Gente, o Cristo é o maior exemplo de centralidade que teve na humanidade. Para ele, o tempo todo, quem estava à margem, ele trazia para o centro. Então, quem eram os filhos preferidos? Era uma Maria Madalena viciada na sensualidade, era um cobrador de imposto, como Zaqueu, ou como Moisés, ou como Mateus. Eram as pessoas que eram mais discriminadas, era a samaritana que estava pegando água no poço. Então a gente tem que pensar no seguinte: vai chegar um momento em que quem quiser realmente ser cristão vai aprender que não é fazer o que a gente faz normalmente, porque o que a gente faz normalmente é ir para a igreja ou para a casa espírita para estudar teoria e depois chegar em casa e se cercar de câmeras e de rede elétrica de segurança, ofendículos, como dizem no termo jurídico, para se defender da gente. Não, na verdade a gente vai aprender a ir na direção deles para tirar essas pessoas, esses irmãos problemas, como diz aqui no título tirar eles da marginalidade, trazer para o centro também, dando oportunidade para trabalho, assim como fazem com a gente. Porque eu não sei como agradecer, mas vai ter um dia que eu vou ter oportunidade, sim, de dar um grande abraço nesses mentores que permitiram com que, mesmo eu com tantos defeitos que eu ainda tenho, eu possa estar trabalhando. E depois que a gente começa a trabalhar, a gente liga a turbina, né, e vai trabalhando, até que a gente consiga realmente um momento de independência, de autonomia.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.